Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 122 da nossa jornada, dia 2 de maio, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Números 9, Salmos 45, Cantares ou Cântico dos Cânticos 7 e Hebreus capítulo 7. Deixe Deus falar ao seu coração, prepare o seu secreto, prepare suas anotações, a sua Bíblia. Tenha um tempo com Ele deseja falar ao seu coração. E sem mais delongas, Números capítulo 9. Eu sou apaixonada nesse capítulo. Ele começa com a celebração da Páscoa. E a Páscoa não é apenas uma tradição, ela é a memória viva do livramento do Egito, quando Deus poupou o povo por meio do sangue do Cordeiro, que a gente viu lá em Êxodo, capítulo 12. A ordem era clara: celebrar no tempo determinado com cordeiro, pães sem fermento, ervas amargas, lembrando que Deus libertou o povo com poder e propósito. Mas aqui vem algo que eu amo nesse capítulo, uma das coisas. Alguns estavam impuros e não puderam celebrar. E eles não aceitaram simplesmente ficar de fora. Então eles perguntam: por que seremos privados, Moisés? E a resposta de Moisés revela o coração de um verdadeiro líder espiritual. Ele não responde de imediato, baseado numa regra, numa lei. Ele espera a direção de Deus. Isso é muito forte, porque Moisés não era preso a uma religiosidade rígida. Ele vivia uma dependência viva de Deus, aberto para ouvir o que o Senhor queria fazer naquele momento. E a resposta de Deus revela o seu caráter. Ele cria uma nova oportunidade para aqueles que estavam impedidos, uma segunda data para celebrar a Páscoa. Deus é santo, mas também é gracioso e acessível. Entenda isso que eu vou te dizer agora. Deixe Deus ministrar isso no seu coração. Ele não exclui quem deseja se aproximar. Ele abre o caminho e há um grito no coração de Deus para isso. Em contrapartida, quem podia celebrar e não quis, seria eliminado. Você percebe que não é sobre a condição, mas é sobre o coração. O impuro que deseja participar, Deus inclui. O que pode, mas despreza, se afasta por escolha. O estrangeiro também podia celebrar. Desde o início, o plano de Deus nunca foi limitado a um povo só. Ele sempre teve um coração aberto para todos que desejam entrar na aliança. E graças a Deus por isso, porque hoje, através de Jesus, podemos acessar o nosso lugar nele. Eu sinto muita presença de Deus em te dizer isso. Medite sobre isso depois. O capítulo ele muda para uma outra parte que eu amo também, é a nuvem sobre o tabernáculo durante o dia e durante a noite uma coluna de fogo. Isso representava a presença visível de Deus guiando o povo, simbolizando a habitação ativa de Deus no meio do seu povo. E o mais forte não é só a presença, é o movimento. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Não importava se era por um dia, uma noite, um mês ou mais tempo. Eles viviam sensíveis a um movimento de Deus. Se Deus não falou nada, se Deus não se moveu, nós também não nos moveremos. Deus não apenas dá direção, Ele caminha junto e conduz cada passo. Precisamos aprender a perceber quando Deus se move e ter sensibilidade para caminhar no tempo dele. E partindo agora para Salmos, capítulo 45. É um cântico de amor real, mas ao mesmo tempo carrega uma profundidade profética. Ele foi escrito originalmente para um casamento de um rei em Israel, mas o próprio texto ultrapassa esse contexto humano e aponta para algo maior: o rei ungido, o Messias e a sua noiva.
O salmo começa com alguém contemplando o rei e não conseguindo ficar em silêncio. E esse rei é descrito como cheio de graça, verdade e justiça. Não apenas bonito externamente, mas marcado pela presença de Deus. A partir do versículo 6, o texto se torna ainda mais forte e claramente messiânico. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Esse versículo, inclusive, é citado em Hebreus 1 para falar de Jesus e veremos um pouco no capítulo de Hebreus de hoje. Ou seja, aqui não estamos falando apenas de um rei terreno, mas de um rei eterno, cujo reino é justo e perfeito. Diz aqui que ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O reino dele é baseado em caráter, justiça e santidade. Depois o cenário muda para a noiva, e aqui entra algo muito profundo. Esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Isso aponta para uma entrega total. A noiva deixa sua identidade antiga para viver uma nova realidade com o rei. Isso fala de aliança, prioridade e transformação. Salmo 45 fala de um rei justo, eterno e ungido por Deus, e uma noiva que responde com entrega, beleza e aliança. No sentido mais espiritual, revela Cristo como rei e o seu povo como a noiva. Um relacionamento que não é apenas de autoridade, mas de amor, honra e união eterna. Partindo agora para Cantares, capítulo 7, ou Cântico dos Cânticos. Começa com o amado descrevendo a beleza da noiva de forma detalhada. Essa linguagem poética, comum na literatura hebraica, usa imagens da natureza e da cultura da época para expressar o que o esposo enxerga de beleza em cada detalhe dela. E essa admiração não é superficial. Quando ele fala das curvas trabalhadas por mãos de artista, ele está dizendo que ela é obra valiosa, intencional, criada com propósito. À medida que o texto avança, vemos um amor que não é unilateral, ele é correspondido. Ela declara: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Além do pertencimento, existe um desejo mútuo e saudade. É um relacionamento maduro, onde não há insegurança, mas há uma certeza de que se é amado. No fim, a noiva o convida para caminhar junto, ver os campos, acompanhar o crescimento das vinhas. Você percebe como o amor aqui não é algo estático. Ele cresce, é cultivado, é vivido no dia a dia, um dia de cada vez. Existe intenção dentro desse relacionamento. Um amor que não é só sentimento, mas também presença, cuidado e construção contínua. E para finalizar o dia de hoje, Hebreus capítulo 7. É um capítulo que nos mostra quem Jesus é, especialmente como nosso sumo sacerdote eterno, superior a tudo o que existia antes. O texto começa falando de Melquisedeque. Ele é apresentado na Bíblia sem genealogia, sem nome de pai, mãe ou registro de nascimento ou até mesmo de morte. Isso prefigurava a natureza eterna de Cristo. E diferente do sacerdócio de Arão, levítico, que era apenas para sacerdotes, Melquisedeque acumulava as funções de rei, de justiça, paz e sacerdote do Deus Altíssimo. Esses dois títulos apontam diretamente para Cristo, porque o reino de Deus é marcado exatamente por isso: justiça e paz, um rei, e ele é o nosso sacerdote diante do Senhor. Paulo mostra que Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque e ele é abençoado por ele. Ou seja, Melquisedeque ele é apresentado como alguém maior que Abraão. E isso mostra que o seu sacerdócio é superior ao levítico, que veio depois pela descendência de Abraão. O sacerdócio de Jesus não é da ordem de Arão, levítico, mas da ordem de Melquisedeque. E por que isso é tão importante? Porque o sacerdócio levítico era limitado, baseado na lei, exercido por homens falhos que tinham que apresentar sacrifícios
por eles mesmos e pelo povo. E quando eles morriam, o sacerdócio era interrompido. Mas o de Cristo é eterno, perfeito e baseado no poder de uma vida indestrutível. O texto deixa isso claro. Se o sistema antigo fosse suficiente, o sacerdócio levítico, se ele fosse suficiente, não haveria necessidade de outro sacerdote. Mas como não era, havia essa necessidade, porque a lei não aperfeiçoava plenamente, se fez necessário o sacerdócio através de Jesus. Jesus é o único que pode salvar totalmente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, porque vive para sempre. Esse capítulo diz que ele intercede por nós. Isso muda tudo. Diferente dos sacerdotes antigos que repetiam os sacrifícios, Jesus se ofereceu uma única vez e foi suficiente para todos sempre. Ele não precisava se purificar antes, porque ele é santo, puro, perfeito. E em Jesus tudo se cumpre e um novo tempo se abre. O sistema antigo era sombra. Jesus é a realidade. Ele não apenas abriu o caminho, mas ele permanece vivo, intercedendo continuamente. Não temos um acesso frágil a Deus, temos um acesso firme, eterno e garantido em Cristo. Eu quero fazer algo diferente para finalizar esse áudio. Eu não sei se você conhece pessoas que precisam conhecer Jesus, se entregar, que ainda não o aceitaram como o Senhor e Salvador de suas vidas. Então eu vou orar aqui no final porque tem um grito no coração de Deus: me busquem, aqueles que me buscam encontrarão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Acheguem-se e eu me achegarei a vocês. Então eu quero fazer uma oração aqui para aqueles que desejam aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, se você deseja, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, neste momento, eu abro o meu coração para te receber como meu Senhor e o meu Salvador. Querido Deus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e sela-me com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, por cada pessoa que respondeu ao chamado e repetiu essa oração, Senhor. Que o Senhor a encontre, que seja apenas o início, que essa pessoa possa começar a frequentar uma igreja, procurar o Senhor. Se precisar, pode me chamar, pode me procurar, mas que o Senhor a direcione, Pai, neste tempo, que ela seja cuidada pelo Teu Espírito Santo, direcionada para lugares onde o Senhor vai trabalhar nela, de dentro para fora. Eu te louvo e te agradeço por esse dia, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 123 da nossa leitura.